Israel vivia em uma crise de identidade. Ora a nação titubeava em dois pensamentos. Ora adorava a Deus, ora adorava as nações pagãs. Samuel nasceu durante os últimos anos em que Israel foi governado pelos juízes. Ele foi gerado por Ana e Elcana, uma mulher que não poderia ter filhos. Samuel tinha uma tríplice função. Ele foi juiz, profeta e sacerdote. Ele liderou Israel como chefe militar e político também, sendo um grande exemplo de fidelidade e obediência a Deus. Então, eu convido você para mergulharmos nessa história, na vida desse grande homem de Deus. Vem comigo. Samuel é um dos poucos personagens bíblicos do qual podemos encontrar relatos sobre a sua infância. O pai do profeta era Elcana, um homem piedoso da região de Efraim e da linhagem levítica. Sua mãe, já antes mencionada, era Ana, que durante ao longo período permaneceu estéril, uma condição que lhe entristecia muito, e com as provocações de Penina, a outra esposa de Elcana, ficava ainda pior. Em certa ocasião, Ana foi ao santuário de Deus, ato que ela e seu marido Elcana fazia todos os anos. Então, ela faz uma promessa que se tivesse um filho, ele dedicaria toda a sua vida ao Senhor. O sumo sacerdote Eli lhe disse que Deus iria conceder o desejo do seu coração. E assim aconteceu. Ana engravidou. Samuel nasceu em um momento conturbado da história de Israel. Foi quando os israelitas enfrentavam grande opressão dos filisteus, e a nação se encontrava em total declínio espiritual. Logo após o nascimento de Samuel, o menino foi levado cedo ao santuário, aonde ele ficou sob os cuidados de Eli. E segundo as Escrituras, o Senhor se manifestava a Samuel desde quando ele era ainda muito jovem. Uma certa noite, quando ainda era menino, Deus o chamou, e de início Samuel pensou que era a voz de Eli. Ele ouviu a mesma voz 3 vezes. Eli entendeu e o alertou que era a voz do próprio Deus falando com ele. Com isso, na 4ª vez, Samuel respondeu e Deus lhe disse que iria trazer julgamento sobre a família de Eli, porque seus filhos eram maus. Tempos depois, os filisteus atacaram Israel, e os filhos de Eli foram mortos em batalha. Eli também acabou morrendo, pois ao ouvir a notícia, caiu de sua cadeira e lhe partiu o pescoço. Deus destruiu a família de Eli devido à infidelidade de seus filhos e colocou Samuel como sacerdote da nação de Israel. Samuel volta a aparecer na narrativa bíblica, já na idade adulta. Ele convocou todo o povo de Israel e liderou o exército em batalha vitoriosa contra os filisteus. Com isso, as cidades de Ecrom e Gate, que antes tinha sido conquistada pelos inimigos, foram devolvidas a Israel, e o profeta foi reconhecido como juiz da nação, exercendo a função pelo resto de sua vida. Depois, ele redigiu um lembrete de tudo o que havia ocorrido com Israel, de como saíram de uma situação de derrota para uma grandiosa vitória por meio da submissão ao Senhor. Esse marco memorial Samuel chamou de Ebenezer e disse: "Até aqui nos ajudou o Senhor." Como juiz de Israel, anualmente ele tinha que viajar pelo país a fim de exercer sua liderança sobre o povo, passando primeiro por Betel, depois em Gilgal e Mispa. Em seguida, ele voltava para Ramá, aonde estava sua casa, e onde construiu um altar ao Senhor. Ele até estabeleceu um circuito pelas cidades mais próximas, a fim de exercer sua liderança sobre o povo. Algo destacado nas Escrituras é a conduta reprovável dos filhos de Samuel, que não seguiram o exemplo do pai. Eles aceitavam suborno e manipulavam os julgamentos. Diante disso, o povo pediu um rei para liderar a nação. Então, Samuel orou ao Senhor pedindo um conselho, e Deus respondeu que ele deveria fazer o que o povo estava pedindo. Antes de procurar um governante para os israelitas, o profeta ainda os alertou sobre o preço que pagariam por escolher um rei fora dos tempos de Deus. Samuel recebe uma mensagem do Senhor, de que ele enviaria ao seu encontro um homem da tribo de Benjamim, e que o profeta deveria derramar o óleo sobre a sua cabeça.
em sinal de que ele era o escolhido para dirigir a nação. Logo saindo da cidade, Samuel encontrou Saul, um homem valente, corajoso, de boa aparência e com dons para a liderança. Com isso, o profeta ungiu como rei e comunicou isso publicamente em Mispa. Saul governou Israel e conduziu o povo à vitória sobre os filisteus. E quando ele falhou em ser submisso ao Senhor, Samuel foi usado para ungir o rei Davi, um homem segundo o coração de Deus, como novo rei da nação, sendo este último um ato oficial de Samuel registrado nas Escrituras. Depois da menção em Ramá entre os profetas, nada mais é mencionado sobre a vida de Samuel. Apenas 2 versículos falam sobre a sua morte. Samuel foi sepultado em Ramá e houve grande lamento entre o povo. Isso demonstra que a reputação de Samuel permaneceu limpa até o final da sua vida. Samuel faleceu antes mesmo de ver Davi, que ungira como rei, assumir oficialmente o trono de Israel. Esta foi a história de Samuel.